Alô, amigos, o que vocês acham? Um Messias é pouco. Dois Messias é melhor. Vocês conhecem essa maneira, esse ditado? Um é bom, um é pouco, dois é bom, três é melhor. Não. Em matéria de Messias, vocês que estão aí esperando o Messias, tá chegando? Alô, oi, Messias, tá chegando? Vocês devem estar contentes, hein? O Brasil já teve um Messias, foi uma desgraça. E agora vai ter um segundo Messias. Um bate no outro. Só que o primeiro Messias, o primeiro lá na história bíblica foi crucificado. Na nossa história brasileira, esse deve ser preso. Então, ele está meio... Mas ele tem o representante dele, que é... Estamos falando do Supremo Tribunal Federal, você já percebeu, né? Se não percebeu, então é isso. Existirão dois evangélicos do Supremo Tribunal Federal. O presidente era Messias, mas o seu representante era o evangélico pastor André Mendonça. E agora haverá um outro Messias, o Jorge Messias, que não é pastor, é advogado, como o André Mendonça também é advogado. Só que um apita para um lado e outro apita para o outro lado. Então, um Messias caído para... Qual é a direita para você? Para mim é aqui, para vocês é a esquerda. Então, um para a extrema direita e o outro Messias para a esquerda. É isso. Um é a grande chance do Lula neutralizar, amortecer a força dos evangélicos. Esse é o espírito do meu texto hoje no Observatório da Imprensa, cujo título é STF, dois bicudos não se beijam. Os dois bicudos, no caso, são os dois Messias. Você está ainda aí? Se você ficou, então vai ficar, porque eu estou mudando de estilo. Porque isso aqui, esse canal não cresce, nem a pau. Então, vamos mudar de estilo para ver se consigo cativar a sua atenção. Então, neste caso, se você está até agora, são 3 minutos. Né? Então, você pode clicar gostei, estou gostando, oi, estou gostando, vai em frente. Compartilhar com seus amigos, falar, achei um louco lá, pior que o Peninha. Pior que o Peninha não existe. Deixar um comentário, esse novo estilo capaz de ser melhor. E se inscrever, é importante se inscrever, porque se se inscreve e toca lá no sininho, você saberá sempre que eu entrar. Então, daí pelo menos terei algumas vistas, algumas mais importantes do que atualmente, né? Que são muito poucas. Mas vamos lá. Eu percebi que deveria mudar de estilo, porque no último eu conversei muito, houve um que protestou, mas e os meus vídeos longos ficam sempre lá atrás, e os vídeos curtos correm. E esse vídeo longo, no qual falei, conversei, falei que estava em Berlim, isso o pessoal gostou. Então, ótimo, então estou conversando aqui. E tem outra coisa, eu vou fazer publicidade de dois canais que eu vejo sempre. Né? Não é só que eu faço o meu vídeo, eu também vejo os outros, né? Principalmente quando são de pessoas inteligentes. E quando eu falo
de pessoas inteligentes, eu estou me referindo ao Álvaro Borba, cujo canal Arvro é excelente, excelente. Excelente também na maneira de ser feito, porque ele tem uma maneira, ele entende do riscado, que eu não entendo. Você veja o meu vídeo é assim, é plá, é básico, é só isso. A estante lá atrás ou qualquer outra coisa, e eu falando, eu não boto nada, não consigo, nem quero, porque eu já tenho muita coisa para fazer. Se eu ainda tiver que aprender a fazer isso, daí acabou. Já estou em reta final, eu não posso ficar perdendo muito tempo. Então, o Arvro é excelente e ele aborda os temas com inteligência. Quem é o Arvro? É o ex-Meteoro. Eu acompanhava o Meteoro, onde havia a Ana e o Álvaro, né? Depois eles se separaram e o Álvaro passou uma fase um pouco difícil. Essas histórias de amor sempre têm esses problemas. Eu cheguei, inclusive, a escrever no Observatório da Imprensa e fazer um canal sobre esse caso do Álvaro saindo do Meteor. E eu continuo, né? E o Arvro, que eu vejo sempre, é excelente, excelente. E bem diferente, talvez oposto do Arvro, o Eduardo Bueno, que eu conheci lá no passado, quando eu vivi em Paris, seria ainda em São Paulo, não tenho ideia, mas o Peninha, eu conheci o Peninha, depois eu vi que o Peninha era o Eduardo Bueno, jornalista, escritor e excelente escritor, com muitos livros publicados. Eu tenho só 2, ele tem mais de uma dezena. E o Peninha faz um canal excelente, eu estou fazendo publicidade, Buenas Ideias, vamos lá. Ele é o melhor de todos, né? São 2 estilos, não estou falando que ele é melhor que o Arvro. O Arvro tem um estilo excelente e o Eduardo Bueno Peninha tem um estilo maluco. Ele é alguma coisa que é justamente por ele ser o excesso que ele é excelente, inteligente demais. E eu aproveito para dizer que o Eduardo Bueno continua até do meu apoio, mesmo se ele deu uma cacetada um pouco errada naquela história da morte por assassinato do Charlie Kirk, o líder jovem da extrema-direita trumpista nos Estados Unidos. Daí teve muita gente que sentou o pau nele. Nada disso, pelo menos comigo. Apoio o Eduardo Bueno, continuo vendo. É religião já, parece que ele está fazendo agora todo dia. Então, todo dia tem lá, ver o Peninha. E o Arvro, o que ele me fez? Eu estou vendo o canal dele, de repente eu me vejo com esse mesmo pulo branco. Era um vídeo que eu estava falando sobre justamente a separação dele lá da Ana do Meteoro. E ele me colocou alguns segundos que me foram surpreendentes, eu não esperava. Foi uma grande surpresa. Eu, inclusive, escrevi um comentário longo para ele, testemunhando a admiração que eu tenho pela inteligência dele, pela capacidade de fazer coisas excelentes. Né? Então, mais uma vez, Arvro, aqui estou. Peninha, Eduardo Bueno, manda a brasa, fala, diz o que você quiser. Você tem meu apoio. E vamos lá. Hoje, o tema que eu coloquei, já deu uma ideia no início, logo no início, já estamos nos 9 minutos e eu nem comecei. Tem gente que me larga nessa altura. Mas se você não me largou, gostei e se inscrever. Então, 2 bicudos não se beijam, lá no Observatório da Imprensa. 2 Messias, um só Messias, que está todo mundo esperando, eu não venho. Mas imagina se em lugar de vir um só vem 2. Já pensou a confusão?
Agora, o Brasil com um Messias Bolsonaro e com um Jorge Messias, cada um navegando em linhas diferentes, é genial, né? O que acha? Um vai neutralizar o outro. Ou seja, o Jorge Messias vai neutralizar aquele André Mendonça, o pastor terrivelmente evangélico, que tenta sempre criar caso com o Moraes, o Alexandre Moraes, no STF. Daí, quando ele começar aquela baboseira de pastor, tem o Jorge Messias, que vai... Espero, porque o Lula ainda não decidiu. Vamos lá. A aposentadoria antecipada do ministro Barroso do STF criou a inesperada e rara oportunidade para Lula conquistar parte do eleitorado evangélico e, ao mesmo tempo, dispor da maneira como conseguir neutralizar, como eu disse, o atual ministro André Mendonça, que ele deixará de ser, aspas, a única voz de Deus dentro do STF. Então, o André Mendonça é a voz de Deus dentro do STF, representativa de 30% da população, pelo menos para quem é evangélico. Mendonça não terá mais a exclusividade de representar o ungido de Deus, o Messias Bolsonaro. Porque Mendonça é fiel, ele representa sempre o Bolsonaro, o Messias Bolsonaro. Segundo a doutrina evangélica da teologia do domínio, não? Porque Bolsonaro é o ungido de Deus, cujo objetivo é o de submeter a vida pública ao controle religioso, numa versão atualizada ao nosso tempo de o que eram as antigas teocracias, embora também haja também do lado islâmico a teocracia do Irã, por exemplo, e nos outros países. Na hipótese de Jorge Messias ser escolhido por Lula e aprovado pelo Senado, não haverá mais esse único Messias representante de Deus que é o André Mendonça. Mas, se ele for escolhido, não haverá para comemorar a presença da Michele Bolsonaro. Vocês se lembram quando André Mendonça foi escolhido? Ela fez um show, ela saltitava, falando língua estranha, como se ela tivesse recebido dos céus, nos Atos dos Apóstolos. Uma língua de fogo entrou na cabeça dela e ela falava língua estranha, à maneira dos pentecostais. Embora o Messias Jorge seja chamado de evangélico, sua denominação batista vem do ramo europeu protestante da Reforma. Essa linha é diferente da linha dos neopentecostais, que gritam, que fazem assim um culto barulhento. Os batistas são comportados, como os presbiterianos, como os metodistas, mesmo sendo missionários, mas tem uma coisa que eles são iguais, hein? Todos eles, no Brasil, começaram por missionários norte-americanos, que vieram pregando a palavra de Deus, para integrar os países Brasil e latino-americanos na linha dos Estados Unidos. A gente usa Deus que isso dá certo. Embora o Messias Bolsonaro tenha sido eleito e seja ainda apoiado pelos neopentecostais evangélicos, o seu representante do Supremo Tribunal Federal, o advogado e pastor André Mendonça,
também pertence a uma denominação protestante vinda da Reforma calvinista. Houve o Lutero, houve o Calvino e houve o Zwinglio. O André Mendonça fez essa linha calvinista, que é o que deu o presbiterianismo depois da Reforma. Então, o André Mendonça é advogado, já foi da AGU, da Advocacia Geral da União, mas porque ele é advogado, como falei, mas ele é também pastor e prega nas horas vagas na igreja dele. Entretanto, os presbiterianos, aonde é que está o que é meio pesado para ele, para o André Mendonça, que marca bem o André Mendonça. Os presbiterianos foram os primeiros a apoiar o golpe militar de 1964 no Brasil, quando o pastor presbiteriano Boanerges Ribeiro, que eu conheci pessoalmente, ocupava o posto de presidente do Supremo Concílio da Igreja Presbiteriana do Brasil. Vamos lá. A provável escolha de Jorge Messias para ocupar o lugar do ministro Barroso no Supremo Tribunal Federal, ao contrário do imaginável, se falasse, os evangélicos devem estar pulando de alegria, vão ter 2 agora. Não. Ao contrário do que a gente poderia imaginar, a escolha provável de um segundo evangélico para o STF não provocou entusiasmo na chamada bancada evangélica, liderada pelo pastor fundamentalista evangélico da Assembleia de Deus, Sóstenes Cavalcante, como é que diz, o histórico do Sóstenes Cavalcante, que é uma figura fundamentalista execrável, não é dos melhores. Ele tem, inclusive, até um acidente lá que não foi averiguado pela polícia, porque o homem era importante, pastor, amigo de Deus, esses negócios. Mas o cara é para trás, reacionário, contra o aborto, uma loucura. O que há de pioril é o Sóstenes Cavalcante. Isso, de acordo que ele não gostou, é de acordo com a CBN. O resto fui eu que falei. O jornal Valor Econômico deu um título bem elucidativo ao tratar da possibilidade de Jorge Messias, o Messias número 2, ser indicado para o STF. Ele é republicanamente democrático. Não, republicanamente evangélico. Ou seja, um evangélico republicano. E terrivelmente democrático. Isso é o jornal Valor Econômico. Numa alusão ao representante do Messias 1, o André Mendonça, que é terrivelmente evangélico, e eu diria nada democrático, porque, segundo o André Mendonça, o evangélico dentro do STF, não houve tentativa de golpe no 8 de janeiro. Golpista. A senadora Damares Alves, vocês conhecem, que essa aí é reacionária mesmo, hein? Que frequenta em Brasília a mesma igreja, olha a coincidência, onde Jorge Messias. Então, o Jorge Messias frequenta a mesma igreja batista que a Damares Alves, que vocês se lembram, ela foi ministra de Bolsonaro, frequenta a mesma igreja, quer dizer, quem sabe até se senta no mesmo banco. O Jorge Messias é diácono, ele ajuda na entrega do pão e do vinho na Santa Ceia e, inclusive, fica de pé lá na porta da igreja para indicar as pessoas onde se sentar. Tal. Esse é o papel
do diácono. Não sei o que a Damares faz lá dentro, mas deve ser professora de escola dominical para ensinar besteira. Mas a Damares Alves não vê com bons olhos. Ela é evangélica, ele é evangélico, estão sentados no mesmo banco, mas ela não gosta dele. Por quê? Porque ele é, segundo a Damares, esquerdista. Então, então o Messias é considerado esquerdista pela Damares Alves, não tem problema. Mas ele é considerado cristão conservador pelo pastor da igreja. O pastor da igreja, que conhece bem, fala ótimo, o Jorge Messias, paga todo mês o dízimo. É uma bela, ele mantém a igreja e o salário do pastor, com o salário dele. É o pastor Sérgio Carraza, da Igreja Batista Cristã, em Brasília. Até que ponto Jorge Messias para Dilma falava Messias, talvez porque ela tinha falado horror de Messias, esse Messias. Então, Jorge Messias é um batista conservador, porque o pastor lá falou, né? Ele é um cristão conservador, o pastor Sérgio Carraza, da igreja onde ele frequenta, falou que ele é conservador. Será que ele é muito conservador? Eu pensei assim, esse cara vai ter aquelas mesma coisa, né? Reacionário, tudo, como esses evangélicos. Mas daí tem um traço bastante revelador da abertura de espírito do Jorge Messias. Ele fez uma vejam só, isso aqui tem dois pesos. Quem me ouve e é evangélico conservador, eu falo, e quem é laico, para não dizer outra coisa, como eu, vai dizer, opa, então vamos lá. A abertura de espírito do Jorge Messias foi sua intervenção como advogado da União. Ele é advogado-geral da União. Então ele interviu junto a um hospital em Brasília, recomendando a realização de um aborto em uma mulher engravidada, depois que ficou grávida, depois de ter sido vítima de um estupro. Você sabe que o aborto pode ser legal em alguns casos, e um deles é isso, se a mulher for vítima de um estupro. Imagina uma mulher ter o filho do seu estuprador. O Sóstenes Cavalcante, que eu falei lá em cima, que ele é execrável, ele acha que se a mulher botar para fora o filho que foi gerado no estupro, ela deve ser condenada a 10 anos de prisão, ou talvez até mais. É um absurdo. E o Jorge Messias me surpreendeu quando eu li isso. Ele acha que, ele foi até interviu junto ao hospital, quando ele soube, para não tem nada que manter esse feto, esse projeto de gente, são 22 semanas, acho, depois da moça ter sido estuprada por algum bandido. E ele recomendou que, se fosse feito, o aborto. Parabéns. Jorge Messias, votamos em você se eu fosse alguém que decidisse pela sua intervenção, nesse caso. Lula escolherá Jorge Messias? Provavelmente. E assim criará condições para se acabar com a oposição de uma parte da população evangélica ao Supremo Tribunal Federal. Cheguei ao fim. Você está aí? Está ainda? Quantos? 5? Ou um som? Bom, se você ficou até agora, que gostou. Então, já que você gostou, bote aí gostei e compartilhe e deixa um comentário e comenta aí de onde é que você... Eu estou falando da Suíça.
Eu contei no outro que eu estava em Berlim, agora estou em Berna, na Suíça, e você está onde? No Brasil, ou em Portugal, ou em Paris. Hein? Conte e recomenda aos seus amigos e aos seus inimigos. E não se esqueça de se inscrever. Duas coisas importantes, se inscrever e gostei. O resto, se você esqueceu, bom, tudo bem. Mas compartilhar também é bom. Até a próxima, que esse aqui está ficando um tanto longo. Até lá, e me diz se esse outro estilo de conversar, em vez de simplesmente ler o que eu escrevi no Observatório da Imprensa, você prefere. Tá? Tchau. Até lá.